Bom, gente, a segunda fase da UES, a prova de História, ela teve um nível de mediano a difícil. Foi uma prova eclética, ela teve aquela abordagem costumeira, metade da prova, História do Brasil, a outra metade, História Geral. No que concerne a História Geral, nós podemos fazer menção à Antiguidade Oriental, uma abordagem sobre o patrimônio cultural na Mesopotâmia, Antiguidade Clássica, um diálogo já conhecido sobre a civilização romana, e uma abordagem social sobre a inclusão da plebe e a conquista e a luta por direitos. Quanto à Idade Média, nós podemos fazer menção à relação entre o universo islâmico e o sistema feudal, mais especificamente a crise do sistema feudal, abrindo para a modernidade. E na modernidade, uma questão abordando o Renascimento e requerendo qual seria, portanto, o item incorreto. E o item incorreto, ele revisita aspectos da sociedade medieval. Sobre o mundo contemporâneo, a UES avança e trabalha muito fortemente com a Era das Revoluções. Então nós temos a Revolução Francesa, logo em seguida a Rússia está na mesa acadêmica de discussões, um diálogo sobre a Revolução Russa. Ao mesmo tempo traz à tona a Segunda Guerra Mundial, problematizando as fases da Segunda Guerra. No que concerne à Guerra Fria, nós também poderíamos fazer menção aos conflitos da Guerra Fria. E aí, uma abordagem interessante sobre Afeganistão, sobre o boicote às Olimpíadas em Moscou, o posicionamento da Igreja para com o universo do socialismo real. Então, volto a dizer para vocês, temáticas ecléticas já abordadas em tempos anteriores. Quanto à história do Brasil, a UES ela segue um classicismo, sim, com muita competência, é bem verdade, nós não podemos deixar de mencionar isso. Quando eu falo de competência, a economia colonial mencionada a partir dessa relação que envolve pecuária, mineração, drogas do sertão, os movimentos nativistas, e aí uma curiosidade, certo? Abordagem sobre Filipe dos Santos, Amadeu Bueno, somando-se a isso a diferenciação sobre a Inconfidência ou Conjura Mineira, avançando um pouco mais no Brasil pós-independente, saindo, portanto, da crise do sistema colonial, nós teríamos ali o primeiro reinado, uma abordagem sobre o primeiro reinado, no que concerne a impopularidade de Dom Pedro. No segundo reinado, o recorte temporal foram aquelas micro-revoltas. Então, quando se fala de micro-revoltas, o ronco da abelha. Quando se fala de micro-revoltas, o quebra-quilos. E aí se funda a Primeira República. Quanto à Primeira República, uma abordagem também social, a greve geral de 1917 e o anarco-sindicalismo no Brasil. Chegamos à Era Vargas, e a UES, com muita competência, traz um diálogo sobre a influência ideológica europeia. E esse diálogo, no que concerne a influência ideológica europeia, a abordagem sobre a ação integralista brasileira. Avançamos ainda na cronologia, na temporalidade, chegamos à República Liberal. E aí, com a República Liberal, aquele diálogo histórico, clássico, sobre o suicídio de Vargas, a crise institucional no contexto do suicídio e a influência de Vargas no contexto da Primeira República até a ruptura ou golpe de 64, dando origem à República Civil Militar, ou aquilo que convencionou-se chamar ditadura cívico-militar. Outra importante curiosidade, nós não podemos deixar de mencionar, ela fecha o ciclo da história do Brasil com a Nova República. E aí, com a Nova República, ela faz uma abordagem diferenciando os últimos presidentes, os últimos mandatários do país. Então ela menciona lá Sarney, Collor, FHC, Lula e vai até Dilma. Também não posso deixar de salientar a abordagem sobre a história do Ceará. Duas questões de história do Ceará. Então o Ceará, império com foco no desenvolvimento de Fortaleza, e uma questão sobre o Ceará republicano, tratando mais uma vez sobre aquelas temporalidades que envolvem a sedição ou revolta de Juazeiro. Não posso considerar que foi uma prova fácil. Como eu disse, o nível envolveria de mediano a difícil, sob o olhar, sob os auspícios de um aluno bem preparado. Mas eu acredito que vocês alcançaram o bom desenvolvimento analítico do conteúdo e estavam preparados para enfrentar essa prova. No mais, um prazer estar nessa caminhada com vocês e a gente se vê no próximo comentário.